Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Pedro capítulo 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Pedro capítulo 2, dos versos 17 a 19, está escrito assim: Esses homens são fontes sem água e névoa impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Até aqui apenas, até o verso 19, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e maravilhoso, Tu és santo, justo e fiel. Tu és o nosso Deus verdadeiro, grande, forte e poderoso. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Redentor. Tu és perfeito. Em nome de Jesus eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te agradeço por mais essa sexta-feira. Te agradeço por mais um dia que nós temos na Tua presença, mais um dia que nós temos para aprender a Tua palavra. Te agradeço por esse momento de compartilhar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de estudar a Tua palavra. E oro pedindo, Senhor, que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações. Que o Senhor imprima a Tua palavra em nós, de maneira que nós vivamos de acordo com a Tua palavra e não de acordo com os nossos desejos. Que nós vivamos, Pai, para Te agradar, que nós vivamos para Te glorificar e exaltar, e não para fazer a nossa vontade. Portanto, eu peço, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Livra-nos de todo o mal e não nos deixe cair em tentação. Derrama, Pai, da Tua provisão sobre as nossas vidas. Abençoa cada família aqui representada, trazendo cura e libertação, trazendo alívio, trazendo forças. Ajuda-nos em cada dificuldade que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro também por aqueles nossos amigos e familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Teu Espírito Santo os impacte profundamente e eles sejam levados ao arrependimento dos seus pecados e então entreguem as vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha o AB7 com outras pessoas. Não esquece de compartilhar o AB7, pessoal. Compartilha aí nos seus stories. O Márcio, por exemplo, acompanha a gente todo dia vai lá nos stories dele e compartilha o devocional. É uma ótima forma de você compartilhar o AB7. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do canal, e se tornando membro do canal você ajuda muito a gente. Por exemplo, vou ter que comprar mais alguma iluminação aqui que não está funcionando como eu queria. Vou ter não, né? Gostaria muito de comprar mais uma iluminação aqui que não está funcionando como eu gostaria. Então tudo isso vai algum dinheiro e, sinceramente, o YouTube, a monetização dele é fraca, assim. Então, normalmente todo o dinheiro que a gente recebe aqui do canal vai para o próprio canal mesmo, tá? Vai para comprar um comentário bíblico, vai para melhorar a iluminação, alguma câmera, alguma coisa assim. Então quando você se torna membro do canal, você está ajudando a gente a continuar a fazer esse trabalho, tá bom? E você também tem alguns benefícios, por exemplo, segunda-feira agora, na próxima segunda, vai ter gravação do podcast e quem é membro do canal assiste ao vivo. A gente vai conversar com o pastor Jorge Bruno do Resgate e quem for membro do canal assiste ao vivo. E você também pode comprar o livro Muito Além de um Pai, enfim, já falei muito. Vamos lá. Versos 17 a 19, Pedro continua falando da mesma coisa, né? 2 Pedro capítulo 2, acho que eu falei capítulo 1 algumas vezes aí, me perdoem por isso. Verso 17, esses homens, quais homens ele está falando? Dos homens que ele vinha falando antes, né? Daqueles que eram transgressores. Vamos voltar ali no verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, têm o coração exercitado na ganância. É isso, né? Ele fala desses homens que foram corrompidos. Ele fala, por exemplo, lá no verso 12, mas eles difamam o que desconhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, enfim. Pedro vem falando desses que vivem em iniquidade, ignorando aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Daí no verso 17 ele diz então,
esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Daí ele diz, a escuridão das trevas lhes está reservada. Olha que duro que Pedro vem com o discurso, né? Aqueles que vivem em pecado, a escuridão das trevas lhes está reservada. E daí ele fala assim, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Pedro fala assim, esses homens, essas pessoas que vivem em iniquidade, elas acabam evangelizando, né? Estou usando muito entre aspas aqui o termo, acabam doutrinando, acabam abraçando pessoas que estavam quase saindo daquela vida. Como que eles fazem isso? Verso 19. Prometendo-lhes liberdade. Lembra que eu comentei com vocês, acho que foi aqui no devocional, sobre a porta estreita e a porta larga, não sei se foi no devocional ou no estudo de Mateus 7, que a porta larga, quando Jesus fala da porta larga, a porta larga ela tem uma propaganda enganosa, ela promete liberdade, ela promete que você vai fazer o que você quer, que você vai ser livre, que você vai poder fazer qualquer coisa, que não vai ter restrição, e você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Essa é a propaganda da porta larga. O que a porta larga não diz é o que continua no verso 19. O verso 19 começa falando, prometendo-lhes liberdade, que é a propaganda. Mas olha o que essa propaganda não diz. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, quando eu falei da porta larga, eu falei que é como uma areia movediça, que você entra e não consegue mais sair. Essa é a vida de pecados. A vida de pecados, ela te promete liberdade. É a porta larga, né? Ela te promete liberdade. Ela promete que você vai fazer o que você quiser, mas na verdade ela vai te prender, ela vai te dominar. Por quê? Porque o homem é escravo daquilo que o domina. Então, quando o pecado te domina, você é escravo do pecado, você não consegue mais sair de lá. Até que Jesus estenda as suas mãos para você e te resgate dessa vida, você não sai de lá. Então aqui, o que a gente aprende é isso, né? O pecado aprisiona. E a liberdade nós só temos em Cristo. Lembra lá de João, capítulo 8, verso 36? Evangelho de João está escrito assim, se, pois, o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Ou vocês verdadeiramente serão livres, depende da tradução. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso, nós precisamos nos libertar dos nossos pecados. Como que nós fazemos isso? Através do Filho. Não é através dos nossos esforços. Porque uma vez que você vive uma vida de pecados, você é escravo desse pecado. Você se torna preso por esse pecado. Você está aprisionado numa jaula que você não pode sair. E o pecado te aprisiona e faz com que você peque cada vez mais. Por isso que a vida de santidade, ela não é uma brincadeira. Por isso que quando a gente lê sobre santidade, a gente fala sobre santidade, a gente fala sobre viver uma vida santa, a gente não está brincando, pessoal. O cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, novamente conectando lá com o texto do Sermão da Montanha, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive em santidade. Ele não brinca com o pecado, porque o pecado não é brincadeira, o pecado nos aprisiona, o pecado nos escraviza. E se nós não estivermos firmados na rocha, voltando lá de novo para o Sermão da Montanha, se nós não tivermos edificado a nossa casa sobre a rocha, essas pessoas aqui das quais Pedro está falando podem também nos enganar, como ele diz, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os nossos desejos libertinos da carne. Então que nós estejamos firmes no Senhor, sabendo que com o pecado a gente não pode brincar. Porque o pecado aprisiona, escraviza, e o verdadeiro discípulo vive em santidade. O pecado na vida do discípulo, já falei isso várias vezes, é um acidente e não uma estrada. É um acidente que acontece, não é um estilo de vida. É isso. Essa é a mensagem de hoje. Uma ótima sexta-feira para você. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Paz.